Bom dia! Mais uma vez nós estamos aqui a ouvir a palavra do Senhor que nos sustenta, alimenta e protege. E esta palavra, para aqueles que a recebem e guardam em seus corações, são como uma arma forte, que em qualquer tempo, em qualquer momento, ela consegue trazer a paz e a tranquilidade ao seu coração. Então ouça, guarde, para que no dia da aflição esta palavra possa sustentar a tua alma. Hoje é domingo, 19 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lembrando que você continua clamando comigo durante 50 dias, às 18 horas, todos os dias no nosso canal do YouTube Virgínia Arruda e no nosso Instagram. A palavra do dia hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu no meio das pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou no barco e a multidão ficou em pé na praia escutando suas palavras. Eu fico maravilhada quando eu leio a Bíblia. E eu vejo Jesus sem microfone naquela época atrair a multidão. Porque onde tem pessoas tem barulho, elas fazem comentários. Mas a multidão respeitava a presença de Jesus e eles silenciavam para ouvir o que ele tinha a dizer. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas, como esta aqui, a parábola do semeador. E na narrativa do Senhor é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. Você já parou para pensar? Se tudo aquilo que nós usamos dia a dia são elementos espirituais, o que nós estamos fazendo com eles? Se a palavra foi comparada a uma semente, quantas sementes nós temos nas mãos? E o que a gente faz com essas sementes dia após dia? A figura do semeador que Jesus falava ali, que saiu a semear, realmente era familiar para todos, porque tinham muitos agricultores. Tinham pessoas que viviam da pesca, outros viviam de plantações. Então Jesus falava de uma maneira clara que eles entendiam. O semeador semeava as sementes com a própria mão, ou seja, Deus com a sua própria mão nos mostra a sua palavra. E Jesus estava dizendo que, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem as plantações. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia um solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas, pela falta de raízes, acabavam definhando no sol.
E por vezes algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam muitos resultados. Será que nós somos qual tipo destes solos? O próprio Senhor vai explicar o significado da parábola do semeador. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele dá a explicação aos seus discípulos. E Jesus vai falar que quando alguém ouve a palavra de Deus, a mensagem, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi plantado no seu coração. Também as aves comem as sementes que caem pelo caminho. É importante que você guarde o seu coração, porque nele está o segredo de tudo. Em Provérbios vai dizer que o coração humano é mentiroso, corrupto, enganador, mas há uma canção que diz: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, onde a tua palavra chega e faz efeito. No solo que tem pedra, as sementes caíram lá também. Representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, ela age impulsivamente, recebe com alegria, mas pela falta de raiz, dura pouco tempo. Ela logo se afasta da presença do Senhor, porque vem a aflição, vem a perseguição, vem a pandemia, e ela se ofende com tudo, e ela abandona, não a palavra, mas o caminho de Jesus, o caminho dos céus. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas a preocupação desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a mensagem e tornam ela infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Tem tantas pessoas que a gente já viu tão fervorosa na presença do Senhor e de repente é seduzida e tudo vai embora. Muito triste. Vamos orar para que Deus guarde nosso coração, para que nós possamos ter a palavra, a chama viva, acesa dentro de nós todos os dias. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve a palavra, que entende a palavra, esse dá fruto, produzindo a 100, 60, 30, mas ele está produzindo. Não importa a quantidade que você produza. O que importa é que você produza em nome de Jesus. Aqui há uma clara indicação do significado de 3 elementos da parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador é o coração humano. Cada particularidade vai indicar quem nós somos. A parábola do semeador traz lições muito importantes, que se nós pararmos para analisar, a gente vai se perguntar: que solo sou eu? Então vamos lá. Será que eu e você somos a terra que o semeador plantou, mas deixamos cair a semente à beira do caminho? De repente veio o maligno, levou tudo e a gente mudou de ideia. Não quero mais Jesus. Ou nós somos o solo onde tem muita pedra, nós somos muito duros. E até cresceu a palavra, mas não tinha raiz não. Então secou. Mudamos de ideia também. Não quero mais esse Jesus. Ou a gente é aquela parte que está cheio de espinho, cheio de problema, cheio de questionamento, cheio de mimimi. A palavra até chega lá, mas ela é sufocada. Ou nós somos a terra boa, onde a palavra de Deus chega. E mesmo enfrentando o que enfrentarmos, a gente vai continuar dizendo: eu sou a terra onde o semeador colocou uma semente e a minha função é dar frutos. É uma triste verdade, mas algumas pessoas possuem um coração insensível.
que não responde positivamente ao convite do Evangelho de Deus. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outras possuem um coração impossível que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente. Mas depois que a emoção passa, voltam às suas antigas vidas de pecado. Outras pessoas têm um coração tão ocupado que não tem tempo para nada. E aí, em que posição nós estamos? Sabe, eu fico agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Vocês, ouvintes da Palavra do Dia, talvez não saibam, mas de vez em quando eu gaguejo muito. E por quê, bispa? Porque eu era gaga. Jesus me curou, mas quando eu estou muito aflita, quando eu estou nervosa, eu gaguejo algumas palavras. Inclusive ontem eu troquei sílabas por letras. Às vezes eu faço isso. Mas mesmo em meio às minhas aflições, em meio às minhas tribulações, eu nunca deixei de guardar no meu coração a palavra de Deus que foi semeada e ela tem crescido dia após dia. De vez em quando, quase que as lutas tentam sufocar. Sim, assim como acontece com você. Eu converso muito com Deus e eu digo: Senhor, teu povo é difícil, meu Pai. Aqueles que levam o teu nome, eles são difíceis, meu Senhor. Mas eu também sou. Ajuda-me a suportar as lutas do dia a dia para que a tua palavra não seja sufocada dentro de mim. E sabe por que eu oro assim? Nós precisamos entender que solo nós somos. Independente da gente ser quem nós formos, nós temos pedras no nosso solo. Todos nós temos. Temos espinhos. A gente tem coisa dentro da gente que é tão ruim que a gente nunca conseguiu arrancar. E que tal começar a mudar? Que tal começar a deixar Jesus transformar a nossa vida? Ele não te prometeu que ia ser fácil. Ele prometeu que você ia conseguir, que Ele estaria com você. Ele não me disse que ia ser fácil, mas Ele me prometeu que estaria comigo. Ei, temos vários motivos para deixar a palavra sufocar? É uma pergunta que eu te faço. Ou temos mais motivos para deixarmos a palavra frutificar? E bem-aventurados são os pés daqueles que pregam o Evangelho do Senhor. Nós teremos lutas e aflições. Contudo, em Cristo, somos mais que vencedores. Não esqueça, você é a terra que Deus escolheu para plantar a semente dele. Cumpra seu papel. Viva o Evangelho de Cristo com maturidade e faça aquilo que foi colocado nas tuas mãos com responsabilidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.